Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. A gente estava procurando um atacante com esse, mas com esse perfil, né? O contraponto ali do Thiago. O Ariel chega, um jogador que já tem um histórico no futebol brasileiro, isso ajudou bastante para que a gente pudesse ter a opção por ele. Ele estava numa intertemporada, numa pré-temporada na Indonésia, e a gente pegou as informações e ele chegou ontem, ainda muito atribulado pelo fuso, acho que são 18 horas, né, mais ou menos isso, mas ontem já fez a atividade, hoje já vai fazer uma nova atividade. A gente optou em não levá-lo para esse jogo, para que a gente pudesse prepará-lo melhor, até porque ele estava numa pré-temporada de 2 semanas, e a gente entendeu que mais 10 dias vai ser muito benéfico. Porque quando você leva o jogador para o jogo, você tem que começar a destreinar ele para o jogo. Então, ele perderia algumas sessões de treinamento que seria mais benéfico para ele do que levar para o jogo. Por exemplo, sábado ele já vai treinar de forma integral, em 2 períodos, vai treinar domingo, segunda. Se a gente leva ele para o jogo, hoje a carga de treinamento dele teria que diminuir bastante, sábado não poderia treinar integral, domingo estaria no jogo, segunda-feira. Então, a gente preferiu aumentar essas sessões de treinamento para ele, para que ele pudesse, no primeiro jogo do mata-mata, estar numa condição melhor física e técnica e até tática dentro do grupo, até porque nós fizemos as contas ontem, ele vai ter mais 10 sessões de treinamento até o primeiro jogo do mata-mata. Então, ao mesmo tempo que a gente tem muito foco para esse jogo, para a gente buscar a vitória, a gente também já tem que começar a planejar o primeiro jogo do mata-mata. Na questão técnica tática do jogo, é exatamente isso. A gente vier a usar o Ariel junto com o Thiago vem como aquele 10,5 que a gente chama no futebol, né? Que é ali naquela posição você tem um meio atacante, um meio armador ou tem um segundo atacante. Então a gente pode utilizá-lo, o Thiago, ali como um segundo atacante e ele mais um homem de presença de área, o definidor, o cara do último toque na bola, que é uma característica do Ariel, que faz o pivô, tem um bom cabeceio e a gente não tinha essa característica dentro do grupo. Então ele é um jogador que provavelmente vai chegar e vai nos ajudar bastante. Meu querido João, estou honrando tanto a tua presença aqui, um grande amigo. Na verdade, eu nem respondi essa pergunta na minha coletiva pós-jogo. Eu contextualizei lá quando eu falei que a gente passou de oscilação por um baixo rendimento, né? Porque aquele jogo ali foi um jogo de muito baixo rendimento para a gente e consolidou uma sequência. Então, assim, hoje, eu até falei na coletiva e falo, a gente veio uma sequência de baixo rendimento, não mais de oscilação. Futebol tem momentos, a gente hoje tem um contexto, amanhã tem outro, como a gente, provavelmente, eu tenho muita convicção que domingo a gente tem tudo para entregar performance e resultado pela semana que nós tivemos, né? Semanas de reuniões, de ajuste, de foco nesse último jogo, para que a gente ainda vá buscar essa liderança, porque ela é plausível. Ela nos fugiu à mão agora, mas a gente vai buscar essa vitória para que a gente possa terminar essa fase como líder. Se matematicamente a gente tem essa chance, a gente vai fazer a nossa parte e vamos entender o que os resultados vão nos entregar para que a gente possa ainda buscar essa liderança. Então, a gente tem um contexto nesse momento de queda de rendimento, sim, querido. Diretrizes, né? A gente tem um contexto dos jogadores que estão pendurados, que se tomar o terceiro cartão amarelo não joga o primeiro jogo do mata-mata, e a gente tem o foco de vencer a partida. Eu vou tomar uma decisão e provavelmente 1 hora antes do jogo vocês vão estar cientes da decisão que a gente vai tomar. Como a gente sempre fala, a gente libera a escalação 1 hora antes, mas tem 2 caminhos. A gente usa todo mundo e tem o risco de perder jogadores importantes para o primeiro jogo, que nem falei antes. A gente tem um foco muito grande nesse jogo, de vencer e de buscar a liderança novamente. Mas a gente também tem que planejar já o primeiro jogo do primeiro mata-mata, né? Então a gente está, durante a semana, analisando os prós, os contras, e com certeza eu vou tomar a decisão, aquela que eu entendo que vai ser a mais correta para o Santa Cruz. Boa tarde, Diego. Prazer revê-lo. Eu sou bem otimista quanto à utilização do Totti. O Totti é um cara assim que... Vamos falar um pouco do Totti, já que você falou sobre ele. Ele é um cara que nos surpreende, né? No dia a dia,
no DM, no treinamento. Cara, assim, eu não posso hoje afirmar que se a gente vai contar com o Totti no primeiro jogo do mata-mata. Para esse jogo ele está vetado já, ele não vai participar porque ele teve uma pancada no joelho no último jogo, mas não é aquela lesão anterior, tá? É num novo lugar. Já foi feito o exame, já foi feito o diagnóstico, ele está em tratamento, mas eu vou falar para você e para o nosso torcedor que o Totti responde muito bem ao tratamento. Ele é um cara que nos surpreende a cada dia. Então, assim, eu estou bem otimista que não seja esses 3 semanas, sabe, Diego? Eu acho que a gente pode, sim, talvez contar com o Totti para o primeiro jogo do mata-mata, até pela... O Totti, ele chega aqui, na época que ele está tratando, ele chega aqui 8 horas da manhã, sai 8 horas da noite. E ele tem o material dele que ele faz em casa, o Game Ready, tudo que ele faz. Então, é um cara muito profissional. E até na outra lesão dele, quando eu cheguei, a perspectiva também era de um tempo maior, e ele nos surpreendeu e acabou o bom tratamento que ele fez antecipando e a boa capacidade do nosso departamento médico, que às vezes antecipa um pouco essa questão pelo empenho do jogador e pelo nosso tratamento. Então eu acho, sabe, Diego, ali que na lateral direita a gente talvez não traga ninguém, porque o Totti talvez responda rapidamente o retorno dele. Aí temos o Yuri e ele ali para a posição. Quanto o Melo, eu sempre falei isso anteriormente, o mercado está aberto para Santa Cruz. A gente, toda boa oportunidade de mercado, a gente vai ficar atento. A gente entendeu que a saída do Melo, a gente tinha outros jogadores que naquele momento poderia suprir a ausência dele, como o William Júnior, como o João Pedro e como o próprio Thiago Galhardo, sendo recuado para o Ariel. Então, assim, não vejo assim como uma urgência, uma necessidade muito grande trazer um outro jogador para essa posição. Eu acho que dentro do grupo a gente pode suprir a ausência do Melo, mas se houver uma grande oportunidade de mercado, a diretoria está atenta. Joguei lá já algumas vezes, né? Mas nunca como mandante, né? Vai ser a primeira vez que eu jogo na Arena comandando um time de Pernambuco, sendo mandante do jogo. Eu acho que tudo que é novo traz uma expectativa para a nossa vida, né? Jogar não tão novo para alguns jogadores, porque no estadual já jogaram 2 vezes lá, não como mandante, mas como visitante. Mas para a gente vai ser um momento novo, né? Como eu falei no final do jogo contra o Horizonte, recalcular a rota talvez seja jogar num novo lugar, né? Calcular a rota é tomar algumas atitudes internas, tomar algumas atitudes que eu provavelmente já falei para vocês que eu iria tomar e talvez com esse todo, não foi o Marcelo Cabo que definiu o jogo na Arena, mas me perguntaram a questão técnica, e uma questão técnica é uma questão boa jogar na Arena, porque a gente vai sair da nossa casa, que é o Arruda, sim, mas vamos jogar num palco de Copa do Mundo, nós vamos jogar num gramado de excelência. Isso, para o contexto do jogo, ajuda muito, né? Um gramado em perfeitas condições, um gramado bom. A gente vê aqui a luta dos nossos profissionais aqui para deixar o nosso gramado numa condição boa de jogo. Então, eu vejo com bons olhos, até pela essa repaginada que a gente deu essa semana, por esse calcular rota, esse novo momento. Então, tudo que é novo te traz uma esperança nova. Então, jogar na Arena nos traz uma nova esperança. Para mim, para o grupo, conversei com o grupo viu com bons olhos a situação de jogar na Arena, num bom campo também. Isso aí nos traz um renovo. Obrigado. A gente, claro que a gente respeita muito vocês da imprensa, respeito muito as páginas, o torcedor principalmente, que é nosso maior patrimônio, mas nesse momento a gente tenta focar única e exclusivamente no trabalho do dia a dia. E, como falei, eu vou tomar algumas decisões e dentro daquela minha convicção que eu tenho, o que seja melhor sempre para a nossa equipe e o melhor para o Santa Cruz, correto? Assim, a escalação sempre 1 hora antes do jogo, vocês vão saber quais são as decisões que a gente vai tomar para essa partida. Mas, com certeza, tudo muito bem planejado, tudo muito bem pensado, tudo conversado internamente. Claro que a última palavra é minha, a decisão última da questão técnica é minha, mas a gente teve uma semana muito de trabalho aqui dentro para a gente poder alinhar tudo e, principalmente, buscar o caminho da vitória, que é muito importante. Não só vencer o jogo, fazer um bom jogo para que a gente retome o caminho da vitória e que sejamos aquele Santa Cruz do primeiro turno,
a partir do 13 e no mata-mata. Lilian, a nossa maior motivação dentro do Santa Cruz é vestir a camisa do Santa Cruz. Eu acho que quando quem joga no Santa Cruz e quem trabalha no Santa Cruz, quando ele acorda, ele já tem que acordar motivado por vestir essa camisa histórica, centenária, com uma torcida apaixonada como essa. Então, assim, a maior motivação é a gente chegar aqui no Arruda para trabalhar. Uma questão que foi muito trabalhada essa semana foi a questão mental, e depois vocês vão saber por quê. Foi muito, muito trabalhada. Foi uma das questões que eu precisava talvez mais trabalhar essa semana é a questão mental dos atletas. Não pode uma equipe que tem a mesma diretoria, a mesma comissão técnica, os mesmos jogadores, fazer um primeiro turno de excelência e um segundo turno muito abaixo. Então, cabe a mim e o meu staff diagnosticar o que aconteceu. E isso é o nosso trabalho incessante aqui internamente. E essa semana foi uma semana de muito trabalho nessa questão. Diagnosticar, entender o que acontecia, atacar os pontos principais e retomar a confiança dos jogadores. Eu vou trazer um dado, porque eu gosto muito de trabalhar com dados, mas esse momento não é um momento muito... Tem aqui algum pessoal de página que é muito estatístico, eu sei que vocês trabalham muito com estatística, vocês jornalistas, vocês sabem, eu estou sem os números aqui, mas depois eu posso, o nosso analista levantou. Vocês sabem que a gente finalizou mais no gol no segundo turno do que no primeiro turno? Então, por que a gente fez menos gols? Será que é uma questão de tranquilidade, uma questão mental, uma questão de quando você se coloca para fazer um gol, você tem que ter tranquilidade, tem que ter calma. Uma coisa que eu falo muito com meus jogadores: pisou na área, vai finalizar, tenha calma, tenha tranquilidade, respire fundo, faça a melhor escolha, o melhor acabamento. Então, assim, é um dado. Como é que um time que finaliza mais no segundo turno do que no primeiro e faz menos gols? Com certeza, eu me lembro aqui o nível de aproveitamento. No primeiro turno foram 22%, no segundo turno foi 6%. E assim, se a gente dobrasse o número de aproveitamento de 6 para 12, nós estaríamos falando de um outro contexto hoje aqui. Talvez a gente teria uma melhor performance no segundo turno. Então, essa é a razão, através de números, de força mental, de conversar com os atletas, de tentar entender e, principalmente, fazer eles entenderem que eles não perderam o que eles fazem de melhor, que é jogar futebol. Aqueles jogadores que foram protagonistas no primeiro turno, líder geral, líder da chave, e não estamos tendo um bom aproveitamento no segundo turno, são os mesmos. O que a gente precisa agora é achar o caminho, buscar as ferramentas para achar o caminho para a gente ter um jogo contra o 13 e um mata-mata, como a gente foi no primeiro turno. Assim, são duas coisas assim, bem diferentes. A gente tem o foco no jogo de domingo e o planejamento para o mata-mata, né? Então a gente tem que tentar separar isso. Ao mesmo tempo que o nosso foco total no jogo de domingo, que a gente sabe a importância não só de vencer, mas vencer e performar, e a gente planejar já o jogo do próximo domingo, que é o mata-mata. Então, assim, isso é o que eu falei, que foi uma semana de muito trabalho. Você preparar uma equipe e também começar a planejar já o que a gente já tem no mata-mata. Então, foi um trabalho rápido durante essa semana, para que a gente pudesse planejar, mas não perder o foco. Cara, assim, são cobranças pertinentes ao futebol. O futebol é feito de cobrança. Eu sou cobrado e eu foco nos comandados. Então, a gente precisa ter uma coisa que eu falo na vida e no esporte, uma palavra que, para mim, é número 1, equilíbrio. Então, você tem que ter o time, o momento, para que a gente possa cobrar na hora que precisa ser cobrado e dar confiança na sequência. Então, foi o que aconteceu. A gente teve a cobrança, a gente teve a conversa com o vestiário, público, e aqui nada que faz. No Santa Cruz, ele é obscuro, ele é não esconder nada, tem coisa que a gente trata internamente. E aquilo que foi externado, inerente à nossa vontade, foi porque a circunstância levou, a gente também não tem nada que esconder. A gente nosso trabalho é claro, nosso trabalho é transparente, mas é cobrança que o futebol tem que ter. Se a gente não cobrar, se a gente não botar o dedo na ferida, a gente não vai tentar, a gente não vai conseguir repaginar o que a gente precisa repaginar para a sequência. Só que
depois que passou essa página, que a gente virou essa página, todo mundo assumiu o que tinha que ser assumido, né, do nosso momento, a gente começa um trabalho de confiança, de trabalho mental, trabalho de campo, para que a gente possa voltar. Hoje, a razão da minha insônia, o meu maior desejo dentro do Santa Cruz é que a gente volte a ser o Santa Cruz. E a gente tem capacidade para isso, porque a gente já fez isso, né? Então é a gente retomar o caminho. Eu acho que passa muito pela questão mental, pela tranquilidade, né? Porque os jogadores são os mesmos, a comissão técnica é o mesmo, o treinador é o mesmo, e o trabalho, cada dia que passa, a gente melhora ele internamente. Porque quando você vive esse momento, não é porque eu trabalhava menos, mas você fica com um estado de alerta maior. Você trabalhava 12, passa a trabalhar 16 horas por dia, para poder buscar e retomar o caminho. Porque nosso maior desejo aqui dentro, nosso maior foco, nada vai nos tirar o foco desse acesso. Buscar esse acesso. A gente vai ter ele, o tempo vai dizer, mas nada mais importante aqui dentro do Santa Cruz do que buscar esse acesso. E todos estão na mesma página, todos estão de mão dada, cada um dentro do seu departamento, vindo do presidente até o nosso companheiro que abre o portão para a gente. Todos estão focados num só objetivo, que é buscar o acesso. Marcelo, ainda sobre o goleiro, tá? A torcida está preocupada. Qual é o critério técnico para manter Felipe Alves como titular, mesmo com a sequência de falhas visíveis a cada jogo? Mas quem disse que o Felipe vai sair? Quem disse que o Felipe vai sair? Uma hora antes. Entendeu? É a torcida, é a nossa maior voz. A torcida, ela tem voz, a gente respeita muito, é o nosso maior patrimônio. Mas tenha certeza, meu querido, que a gente está analisando todo o contexto. Eu, como comandante, meu preparador de goleiro, meu staff, meus goleiros, a gente está muito alinhado para as decisões que vão ser tomadas. Então, assim, a gente vai avaliar esses critérios que você acabou de mencionar para a sequência do Santa Cruz, correto? Então, assim, que a torcida tenha tranquilidade, que a gente está atento e focado para tomar a melhor decisão que a gente entende que vai ser a melhor decisão do Santa Cruz. Tudo que o presidente, já falei aqui anteriormente, tudo que o presidente combinou em termos de cronograma, em termos de data, ele cumpriu, né? O salário sim atrasou, isso aí vocês todos sabem, gente. Vai. Mas tudo que o presidente chegou na nossa frente e deu um cronograma, ele cumpriu, correto? Agora, se eu falar para você que são 35 atletas, cada um tem sua individualidade. Eu já dei até um exemplo uma vez aqui, né? O cara, às vezes, são várias gamas diferentes. Um está com a prestação do seu carro atrasado, o outro está do leasing do helicóptero. Cada um está com a dificuldade de pagar seu aluguel, o outro da prestação da sua mansão. Então, cada um tem o seu contexto. E eu entendo que, não coletivamente, mas individualmente, isso vai interferir. Porque, às vezes, o cara chega aqui para trabalhar, estou com a prestação atrasada, estou com isso atrasado, a semana dele talvez possa ser interferida pela questão individual de cada um. Mas isso tem sido trabalhado internamente por mim e por quem de direito, que a gente tem essas conversas individuais, coletivas, certo? Para que isso não interfira no coletivo. Mas eu dizer para você que não possa estar interferido individualmente a um número de atletas, seja 1, 2, 3, 4, 5, pode ser que esteja interferido, entendeu? Mas a gente tem que entender que tudo que foi planejado com o cronograma do presidente foi cumprido. E a gente precisa coletivamente ter um foco só, que é o foco do acesso.